Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui passando algumas dicas aí, sempre baseado nas principais perguntas que vocês me fazem ao longo da semana. Eu postei aí meus trades lá no nosso Instagram. Eu postei meus trades aí de Forex que eu fiz essa semana e tudo, e o pessoal me perguntou bastante, né? Como que eu consigo separar os trades, como que eu consigo pegar o momento ideal. E eu vou exemplificar aqui para vocês, não só no Forex, né? Vou exemplificar aqui no mercado brasileiro, por exemplo, para quem quiser trabalhar aí agora a partir de hoje desse vídeo aí da maneira como eu trabalho. Bom, eu peguei uma ação qualquer aqui, tá? Bradesco, por exemplo. Essa aqui é a Bradesco. E o principal foco aqui, hoje, que eu tenho, é eliminar cada vez mais a necessidade de ficar de frente para o gráfico, de ficar o tempo todo olhando o gráfico, me desgastando ali e tal, e conseguir trabalhar e manter essas operações aí abertas aí por mais de um dia. Né? No caso do Forex, você não necessita de alavancagem, você pode deixar a operação aberta. Você não tem qualquer diferenciação porque a bolsa não fecha, né? Porque o mercado não fecha. O mercado é 24 horas. Para não falar que ele não fecha, ele fecha ali fecha às 6 horas e reabre às 7. Mas basicamente você vai ficar 24 horas ali posicionado, então é realmente uma situação bastante tranquila. Tá? E nas ações, falando de Brasil, já que é um mercado que realmente fecha, é um mercado que abre e fecha, tem pregão inicial e final, você pode trabalhar, caso você não tenha o capital de alavancagem, né? Porque quando você dorme posicionado, você perde a alavancagem intradiária. Você pode trabalhar com as opções. Eu vou mostrar para vocês também, num próximo vídeo, essa ideia das opções, tá? Não vou ensinar opções, não tem como. Isso aí precisa de um curso para poder ensinar. Mas eu vou ensinar um basicão para mostrar a vocês como comprar um ativo através das opções com muito pouco dinheiro na conta. Né? Então, a chamada de margem é bem menor. Mas vamos lá. O primeiro foco aqui para você olhar, e aí seja em ações, seja em Forex, tá? O primeiro foco aqui para você olhar é você sempre separar na tua lista de ativos o gráfico diário. Tá? O gráfico diário ele vai te falar muita coisa. Lembrando que a abordagem que eu uso é o Price Action do All Brooks. Tá bom? Eu não analiso nada diferente disso. Eu uso uma média de 20 exponencial, utilizo o gráfico diário e vejo no ativo como está o comportamento dele. Então, por exemplo, nós vamos começar uma semana nova. Né? Hoje é sábado, nós vamos começar uma semana nova. Então, eu analiso no meu fim de semana ou no meu domingo, ou no meu sábado, eu analiso o comportamento do ativo no gráfico diário. Então aqui na sexta-feira, ontem, ele fechou no meio de uma TTR. Que TTR é essa? Essa daqui. Então esse aqui é um ativo que eu não olho, por exemplo, para abrir a operação, porque eu estou no meio de uma lateralidade, no meio de uma sobreposição. Para mim não é interessante. Eu até vejo a possibilidade de uma bandeira de continuidade, né? Isso aqui, essa lateralidade romper para cima, mas aí pode demorar um pouco e tal. Pode ser até um ativo que eu alerte para ficar olhando ao longo da semana, mas a princípio, falando aqui de segunda-feira, eu não pretendo montar qualquer posição nesse tipo de ativo. Por quê? Porque ele está num contexto intradiário, num contexto diário muito ruim. Se ele tivesse, por exemplo, aqui nessa barra, se ele não tivesse essas duas barras e estivesse aqui, eu ia falar, opa, ele está baixo numa TTR e num contexto acima ou próximo à média num contexto de tendência. Então aqui é uma boa localização para eu buscar operações. Tá? E aí vamos supor, né, aqui ó, sexta, quinta, aqui é quarta-feira. Vamos supor que eu estou analisando esse ativo para quinta-feira tentar abrir uma operação nele. Então aqui é uma quarta-feira, né? Essa barra, vamos supor que eu não sei quais são essas duas, mas eu sei que essa barra ela está baixa numa lateralidade estreita, falando de gráfico diário, e ela está numa correção rasa ainda dessa primeira puxada próximo à média, uma média já relevante, a média já mostrou relevância na tendência aqui. Então o que eu faço? Eu vou no 4 horas, o gráfico de 4 horas, lá para quarta-feira. Quarta-feira foi que dia? Ontem foi dia 2, né? Quarta-feira foi dia 31. Então, eu vou buscar aqui o início do dia 31. Está aqui, tá? A primeira barra do dia 31 é essa. Então, eu vou buscar o início do dia 31, que é essa barra aqui, e vou só fingir aqui, só para fins didáticos, a gente vai fingir que a gente não viu o que aconteceu aqui. E dentro do gráfico de 4 horas, eu vou até marcar um desenho aqui, para a gente saber que essa aqui é a primeira barra do dia 31. Então, no gráfico de 4 horas, eu faço os meus suportes e as minhas resistências, ou melhor dizendo, né, como a metodologia diz, eu traço os meus pontos de inflexão. Então, eu vou apagar aqui. Os meus pontos de inflexão, eles são basicamente horizontais, tá bom? Então, são pontos em que o preço testou mais de uma vez no 4 horas e que ele não
rompeu, não violou essa região. Então, eu tenho, por exemplo, esse topo, eu sempre vou analisar lendo da direita para a esquerda, tá bom? Quais topos e fundos eu respeitei da direita para a esquerda. Então, eu vou sempre começar, como essa aqui, em teoria, seria a primeira barra do dia 31, né, da quarta-feira, eu vou analisar da última barra, que seria essa aqui, que é do dia 30, tá bom? Ou, melhor dizendo, né, como essa daqui é a primeira barra, essa daqui, perdão, é a última barra do dia 31 da quarta-feira, eu vou começar analisando dessa barra para a esquerda, tá? Só corrigindo, porque a gente viu lá que no diário ele estava próximo, baixo na TTR, na quarta-feira. Então essa é a última barra, é como se eu não estivesse vendo a quinta e a sexta, tá? Então os meus pontos de inflexão vão ser quais? Vão ser regiões de suporte que ficaram marcadas, ó, por exemplo aqui, esse fundo duplo que fez ali na quarta-feira com esse dia aqui. E se a gente olhar aqui direitinho, a gente tem até uma confluência, um ponto de inflexão até melhor, que seria esse topo, que testou diversas vezes, furou, retestou nele e foi para cima. Quando ele volta nesse ponto, ele testa de novo. Então eu tenho aqui uma sequência de testes numa região de resistência, que testou, e quando ela é rompida, ela testa como suporte. Então esse ponto de inflexão, ele é bastante forte para mim, ele é bastante considerável para mim, assim como esse ponto de inflexão aqui em cima. Isso não quer dizer que eu vá saindo marcando linha aqui nessas regiões de inflexão. Por quê? Aqui foi respeitado, sim, mas aqui foi rompido para cima, rompido para baixo, rompido para cima, rompido para baixo. É um ponto de inflexão que o preço respeita? Sim, mas não é um ponto em que o preço não ultrapassou. Ele é um ponto em que o preço já foi e voltou várias vezes. Então, quando a gente fala de ponto de inflexão no gráfico de 4 horas, a gente vai sempre falar de pontos em que o preço ainda não violou mais de uma vez. Então, aqui ele violou para cima e depois não violou mais para baixo. Se ele violar para baixo, esse ponto perde força, ok? Então, eu vou apagar aqui esses desenhos para a gente refazer tudo isso, tá? Então, estamos entendidos que aqui é um ponto de inflexão, tá? E esse aqui é o último dia, né? Só marcando de novo. Esse aqui é o último dia que a gente tem de histórico. Então, a gente vai pegar do último dia, lendo da direita para a esquerda. Então, nós temos esse ponto de inflexão. Lembrando que o ponto de inflexão, pessoal, é uma região, tá? É uma região em comum. É uma região em que o preço bateu várias vezes. Não é uma linha que significa que no preço 15,48 o mercado está ali e se passar um pouquinho já era. Não, não é. É uma região. Tá? O próprio Brooks fala que esses pontos de inflexão são pequenas falhas de rompimento de topo ou regiões em que foram testadas. Tá? Aqui em cima a gente tem 2 toques de resistência e aqui dentro dessa lateralidade eu não vejo mais nenhum. São esses 2 únicos pontos de inflexão. Ok, identifiquei que no diário eu estou próximo a uma média em tendência abaixo numa TTR. Eu estou com um contexto propício para compras. Perdão. Por quê? Porque eu estou em tendência, vamos voltar lá para o diário. Eu estou em tendência, eu estou numa TTR e ele chegou baixo nessa TTR com a minha média ascendente. Então, eu estou baixo na TTR com média ascendente após um possível clímax, que é essa outside bar, e no diário eu estou num contexto propício para compras, tá? Então, eu vou, no meu gráfico, entre aspas, operacional, eu vou olhar na abertura do mercado, que é 10 horas da manhã, horário de Brasília, eu vou olhar sinais no meu gráfico de 1 hora. Então, de novo, aquela tendência macro, aquela ideia de localização, eu vou olhar pelo diário, os meus pontos de inflexão eu vou traçar pelo 4 horas e os meus gatilhos de compra ou de venda, né, o meu gráfico operacional vai ser o 1 hora. Ué, então isso permite que eu não precise ficar olhando o dia inteiro o gráfico, eu posso olhar o gráfico de 1 em 1 hora, ou seja, posso olhar o gráfico a 11 horas, que é primeira barra formada, né, 11 horas, porque o mercado abre 10, então a primeira se forma às 11. Então eu posso olhar o gráfico 11 horas e depois meio-dia, depois 1 hora, olhar ali pelo celular, ver o andamento? Sim, sim. Essa é a ideia, né? É que você consiga diversificar a quantidade de ativos, você não fique preso a um ativo e você consiga ter um tempo e um frescor, digamos assim, na sua cabeça, na sua análise, para que você não fique o tempo todo interpretando barra a barra a cada 5 minutos, ou a cada 10, ou a cada 15 minutos. Você tem de hora em hora. Então você consegue analisar muitos ativos e você consegue, isso serve para Forex também, tá? E você consegue ter um tempo para respeitar melhor a sua análise e os seus sinais. E aí, independe da sua análise. Eu faço isso usando o Brooks, tá? Mas, independe da sua análise, basicamente, esses são os tempos gráficos que eu utilizo. Então, aqui, deixa eu só ver aqui, dia 31, aqui, ó, dia 1º, quinta-feira, essa foi a primeira barra de 10 às 11, e de 11 a meio-dia surgiu essa boa barra de sinal. Então, eventualmente, a gente poderia entrar... Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? A gente poderia entrar comprado nesse preço aqui, na máxima
dessa barra de sinal, colocar o stop na mínima, nós estamos comprando baixo numa lateralidade. E em lateralidades a gente faz o quê? Compra baixo, vende alto e sai em scalps. Scalps na metodologia é o 1 para 1. Então eu teria aqui 26 centavos de stop e teria 26 centavos de alvo, que foi atingido na sexta-feira. Nós abrimos o trade na quinta e o alvo foi atingido na sexta. Basicamente, esse tipo de operação, você vai ter que operar, obviamente, dentro do ciclo que ele lhe compete. Né? A gente viu lá que no diário ele está em TTR, obviamente, no 1 hora ele também vai estar numa lateralidade, ele não vai estar em tendência. É claro que pode acontecer do contrário, né? Dele estar em lateralidade no gráfico menor e no gráfico maior ele está em tendência. Mas dele estar em TTR no diário e você encontrar aqui uma tendência, não vai acontecer. Você pode encontrar pequenas pernas de tendência, mas o contexto maior é de lateralidade. Então, basicamente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? Análise no diário, pontos de inflexão no 4 horas, e aí ali o contexto de ciclo, de barras de sinal, daqueles ciclos menores, seria no 1 hora. Isso é aplicável para Forex, para ações. Eu vou mais para frente gravar um vídeo para mostrar a vocês como comprar essa ação sem ter o dinheiro dessa ação. Né? Como que eu compro isso daqui sem ter essa grana toda? Por exemplo, se eu quiser comprar 100 ações aqui, eu vou precisar de R$ 1.500. Se eu quiser operar diversos papéis, como é que eu vou ter? Vou ter que ter um dinheiro muito grande para poder diversificar. Né? E é para isso que existe o instrumento de opções. Né? Opções já é uma coisa mais avançada, mas eu vou ensinar o beabá ali para vocês conseguirem, pelo menos, comprar e vender uma opção dentro desse preço da ação, vocês conseguirem operar mais ativos, né, diversificar mais os seus ativos, esses tipos de posição, e vocês vão ver, obviamente, a sua curva ficando positiva. É assim que eu faço no Forex, inclusive. Tá? O Forex eu opero menor diversos ativos, abro diversas opções dentro de um contexto como esse que eu expliquei, e o foco principal ali é você, no final da semana, fechar um X de meta baseada ali no risco que você define. Então, se eu quero definir aqui um risco, sei lá, de R$ 100 por operação, eu com Vamos arredondar aqui para 25, né? 25 centavos. Então, 25 centavos seria um quarto de real. Né? Então, a cada 4 ações, eu tenho R$ 1 de risco. Se eu quero R$ 100 de risco, eu poderia operar nesse ativo 400 ações. Tá? Então, essa conta para opções ela fica melhor. Então, eu boto um stop financeiro fixo, que ele tem que ficar técnico, esse dinheiro, o stop tem que ficar técnico, e esse dinheiro fixo, ele também fica travado ao stop técnico. E eu só mudo a minha quantidade de lotes dentro do papel, depende aí se é Forex, se é ações, se eu vou operar esse papel com opções, que é o que eu faço bastante. Então, basicamente é isso. A ideia é que você diversifique cada vez mais, opere diversos ativos em diversos mercados, para que no final você tenha o seu risco mitigado e consiga ali alcançar uma rentabilidade positiva. E parece que não, pessoal, parece que não, mas quando você opera pequenininho, diversos ativos, quando você olha no final da sua semana, você tem um resultado talvez bem maior, consideravelmente maior do que o day trade. E, obviamente, você está menos desgastado. Né? Mas a sua cabeça pode ser de day trade dentro desse operacional. Beleza? Eu vou gravar mais vídeos a respeito disso. Por hoje, o vídeo é esse. Espero que tenha servido aí para vocês. Um abraço. Valeu.